Leitura de Salmos. Salmo 75. O Senhor é o justo juiz. Você já sentiu que o mundo está de cabeça para baixo e que ninguém vai colocar as coisas no lugar? Hoje, o Salmo 75 nos lembra que, no tempo determinado, o Senhor intervém com justiça e que nenhum orgulhoso permanecerá de pé diante dele. Entrando no Salmo 75, ele começa com uma ação de graças. O verso 1 mostra uma gratidão coletiva, como se o povo todo desse graças a Deus. Ele começa dizendo: graças te damos, ó Deus. E o motivo dessa gratidão coletiva é a proximidade do nome de Deus e as suas obras maravilhosas. Então o povo sente que Deus está perto e que Deus opera no meio do povo as suas maravilhas. Vamos ler o verso 1. Verso 1. Nós te damos graças, ó Deus. Nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Então o verso 1 mostra essa gratidão coletiva. Agora vamos para a parte 2 do Salmo. Na parte 2, nós vemos a resposta do Senhor. Deus apresenta uma resposta para o seu povo. O povo que agradece a Ele, Deus responde. E nós vamos ver que essa resposta vai dos versos 2 até o verso 5. Nessa resposta que nós vamos ler, nós vamos ver que Deus indica o tempo dele. Existe o tempo de Deus. Ele afirma que há um tempo determinado para julgar com retidão. Nós vamos ver nessa parte do verso 2 ao 5 que Deus fala que ele que cuida do sustento do mundo. Então, mesmo quando a terra e os seus habitantes estremecem, é o Senhor quem firma as suas colunas. É Ele que firma as bases, as colunas da terra. E vamos ver também que Deus apresenta uma advertência, um aviso, um alerta. Um aviso direto aos arrogantes e aos ímpios, para que não levantem o seu chifre. O chifre é o símbolo de poder e do orgulho, para que eles não levantem a sua arrogância, a sua soberba, a sua testa, a sua fronte, o seu rosto. Tem várias versões da Bíblia, então nós citamos essas várias palavras porque tem Bíblias que falam: não levante o seu chifre. Tem outras que dizem: não fique arrogante. Tem outras que dizem: não levante a sua testa. Tem outras versões que dizem: não levante a sua fronte. Vamos ver aqui, ler aqui os versos 2 ao 5. O verso 2. Deus diz. Aqui é Deus que está falando, dando a resposta ao seu povo. Deus diz, abre aspas, para indicar aqui a fala de Deus. Eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Então, quando pensamos que o mundo está de cabeça para baixo e que ninguém vai colocar as coisas no lugar, o Salmo 75 traz essa palavra de Deus, que o próprio Deus responde ao seu povo, que eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Se você está passando por alguma injustiça, o Salmo 75 responde a você que Deus está dizendo: eu, Deus, marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Descanse em Deus. Deus está dizendo que Ele tem o tempo certo para o julgamento e que Ele vai julgar com justiça. Ele vai julgar com justiça.
Continuando o que Deus está dizendo. O verso 3: Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Deus está dizendo: podem vir terremotos. As pessoas podem ficar com medo e estremecerem, mas quem sustenta os fundamentos, as bases da terra, é Deus. Esse verso está dizendo que Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele ainda detém o governo, o domínio sobre toda a terra e sobre todas as pessoas que moram na terra. O poder é dele. Ele nunca perdeu o poder. Por isso que ele pode fazer o julgamento com justiça no tempo certo que ele que determina. Verso 4. Deus ainda falando aqui. Digo aos maus, é Deus dizendo para os maus, que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Nesse versículo 4 é que existem algumas versões que dizem assim, que não levantem o seu chifre. Outras que dizem que não levantem a sua fronte. Outras que dizem que não levante a sua testa. Aqui nós estamos lendo na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então essa Bíblia aqui no versículo 4, ela traduziu o texto original dessa forma: digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Verso 5. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Então nós vemos aqui, digo que parem de se gabar dos seus chifres, da sua força, do seu poder e de falar com arrogância. Essa é a segunda parte. Então a primeira parte, o povo de Israel dá graças a Deus, porque Deus está perto deles. O nome de Deus está perto deles. E Deus tem operado maravilhas entre eles. E Deus responde a esse povo que agradece a Ele dizendo: eu vou julgar no tempo certo, com justiça, eu sustento as bases da terra, ainda que todo mundo fique com medo e ainda que a terra trema, e eu digo para os maus e para os arrogantes: parem de ser arrogantes e parem de se gabar na força do poder de vocês. Em seguida vem a parte 3 do Salmo, que fala sobre a fonte da exaltação. São os versículos 6, 7 e 8. Nesses versículos que nós vamos ler, vem a seguinte questão: de onde que vem o socorro? O salmista deixa claro que a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto. Nós vamos ver que não vem nem do Oriente, nem do Ocidente, nem de nenhum lugar. Não vem do Norte, nem do Sul, nem do Leste, nem do Oeste. Depois, vamos ler sobre a soberania de Deus. Esse texto vai dizer que a fonte da exaltação é Deus. Deus é que é o juiz. Ele humilha a um e exalta a outro. E vamos ver também que Deus ele tem na mão dele o cálice do juízo. Existe a imagem de um cálice de vinho misturado que os ímpios da terra serão forçados a beber. Vamos ler os versos 6 a 8. Verso 6. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte e nem do sul. Então ele está dizendo aqui, qual é a fonte do poder? A fonte que merece honra e exaltação. Não vem do norte, do sul, nem do leste, nem do oeste. A resposta está no verso 7. É Deus quem julga. Então é Deus que é a fonte da exaltação. Ele é a fonte da honra, da exaltação. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. É Ele que tem o julgamento justo. Agora o verso 8. É o Senhor Deus
tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem até a última gota. Então aqui ele mostra essa imagem, como se Deus tivesse na mão um cálice, como se ele tivesse uma taça com o vinho misturado com a ira dele, com a ira do Senhor, com o castigo determinado pelo Senhor. E o próprio Deus, ele serve o vinho, e todos os maus o bebem, e eles bebem até a última gota. Isso significa que as maldades que são praticadas pelos ímpios, pelos maus, Deus vai fazer com que eles bebam até o final, todo o mal que eles praticam. E essa figura aqui do verso 8, essa imagem do cálice fervendo e que Deus faz que os ímpios bebam até a última gota, é uma certeza, um descanso que aqueles que confiam em Deus podem ter, de que realmente Deus vai fazer a justiça quando chega o tempo dele. Agora vem a parte 4, que é a última parte do Salmo 75, que apresenta o louvor eterno e a declaração de vitória. São os versos 9 e 10. Nesses versos 9 e 10 nós vamos ver o compromisso do fiel. O salmista é o fiel. Ele vai dizer: eu, porém, o anunciarei para sempre. Eu cantarei louvores ao Deus de Jacó. E existe uma promessa final: a quebra do poder dos chifres dos ímpios e a exaltação da força dos justos. Vamos ler aqui os versos 9 e 10. Verso 9: porém eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Então aqui existe o compromisso do fiel. Ele está dizendo: eu sempre vou louvar a Deus. E no verso 10 existe a promessa: ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Então, repassando o Salmo 75, nós vemos que ele começa com ação de graças. No verso 1, com o povo agradecendo a Deus. Depois ele vai para a parte 2, em que Deus apresenta a sua resposta, dizendo que ele tem o tempo certo de fazer o julgamento de todos e que nenhum orgulhoso e arrogante escapará do seu julgamento, que é um julgamento justo. Depois, na parte 3, nós lemos que o salmista diz: o socorro vem do Senhor, não vem do norte, nem do sul, nem do leste, nem do oeste, vem do próprio Deus. Ele exalta um e ele abate o outro. É ele que tem o cálice de justiça na mão dele, com o vinho que ferve. Significa que ele vai fazer o ímpio beber até a última gota daquilo que ele faz, trazendo a certeza de que Deus é justo. Pode parecer que tudo está de cabeça para baixo, mas Deus ainda tem a soberania e o governo sobre a terra. E ele termina com o louvor eterno, dizendo: eu sempre vou louvar a Deus, e com uma promessa de vitória. Deus vai quebrar o poder dos ímpios e vai fazer a sua justiça. Agora vamos ler um estudo breve do Salmo 75. O Salmo 75, ele é um hino de exaltação à soberania de Deus como juiz justo, que estabelece a ordem. Ele abate os arrogantes e ele exalta os humildes no tempo certo. A autoria desse salmo é de Asaf, que foi um dos principais líderes musicais. Ele era levita e era profeta, designado pelo rei Davi para ministrar louvores. Você encontra isso no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, nos versículos 4 e 5 e no capítulo 25, no verso 1. O título original na Bíblia hebraica
Lá está escrito assim, no topo do Salmo 75: Ao músico-chefe, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Essa palavra não destruas, ela indica o estilo de melodia e sugere uma oração para ser salvo da destruição. Então ninguém conhece aqui como que era essa melodia, mas o nome dessa melodia era Não Destruas. Dá de entender que era uma melodia que eles tinham para cantar uma oração para serem salvos da destruição. O contexto histórico temático, provavelmente esse salmo foi composto em um período de crise, de ameaça ou quando a arrogância dos ímpios parecia prevalecer, gerando um sentimento de impunidade. Então, o contexto é: havia pessoas que estavam arrogantes e soberbos. E esse salmo aqui traz o recado de Deus. Deus vai fazer justiça e vai abater aquele que é arrogante. O momento de transição, diferente das lamentações dos Salmos 73 e 74, que também são de Asaf, o Salmo 75 celebra a intervenção de Deus, indicando um momento de alívio e gratidão pela justiça divina. Quem está acompanhando aqui a leitura dos Salmos vai lembrar que o Salmo 73 é o salmo em que o Asaf ficou com inveja dos ímpios. Ele ficou olhando para os ímpios e o coração dele ficou com inveja até que ele entrou no templo e ele entendeu que aqueles que são soberbos e que confiam nas suas riquezas, quando eles fecham os olhos, eles não têm a vida eterna. Eles não têm pacto nem aliança com Deus. Mas o Salmo 73 fala de uma crise de Asaf. O Salmo 74 fala sobre a crise do povo. O povo estava no cativeiro, eles estavam sem saber até quando Deus faria com que eles sofressem aquele castigo. Agora o Salmo 75, ele é diferente das lamentações. O 73 lamenta por causa da inveja. O 74 lamenta porque eles estavam exilados. O 75 não. O 75 ele celebra a intervenção de Deus. Deus vai fazer justiça, indicando um momento de alívio e de gratidão pela justiça divina. Por isso que o salmo começa com ação de graças, dizendo: nós te damos graças, porque eles estão experimentando um momento de ação divina. Eles estão vendo o mover de Deus no meio do povo, trazendo respostas para eles. A mensagem central desse salmo é que Deus é o único dono do poder, que decide quem se levanta e quem cai. Agora, vamos tratar de algumas aplicações práticas desse Salmo 75. A lição prática número 1: cultivar a gratidão. Nós devemos reconhecer que Deus está próximo e que Ele age maravilhosamente na história. Esse é o versículo 1. A lição número 2: devemos combater a arrogância. Existe uma advertência contra o orgulho e a soberba, lembrando que a exaltação não vem de fontes humanas, não vem do Oriente, não vem do Ocidente, como nós lemos ali no texto, não vem nem do Norte, nem do Sul, nem do Leste, nem do Oeste, mas vem de Deus. É o que nós lemos nos versos 6 e 7. A lição número 3: devemos ter confiança na justiça divina. Ter paciência e confiar que, em meio à injustiça e polarização, Deus julgará com equidade e dará a palavra final. A lição número 4: humildade. Devemos nos submeter à soberania de Deus, entendendo que Ele exalta os humildes e Ele humilha os soberbos. Lição número 5: o compromisso do fiel. Quando ele fala lá no verso 9: eu, porém, o anunciarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Devemos manter a nossa fidelidade a Deus. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Ele faz a justiça dele no tempo determinado. Ele garante a justiça dele.
Então, temos o compromisso de manter a fidelidade de anunciar o nome dele e cantar louvores somente a ele. E a lição de número 6, a promessa final. Deus vai quebrar o poder, os chifres, a testa, a soberba dos ímpios e vai exaltar a força dos justos. Agora, uma curiosidade para aqueles que estão estudando a Bíblia. Nós abrimos aqui na tela a Bíblia da King James atualizada. Essa Bíblia da King James, ela procura apresentar fidelidade ao texto original. E você vê aqui, logo no começo aqui, que ele tem um título: Deus, o grande juiz dos povos. Esse título aqui, Deus, o grande juiz dos povos, é um título que o tradutor da King James deu. Mas você vê aqui em itálico esse topo aqui que diz assim: ao mestre do coro, de acordo com a melodia, não destruas. Um salmo e cântico da família de Asaf. Esse texto aqui que está em itálico, ele é um texto que está escrito na Bíblia hebraica, na Bíblia original. Então nós vemos que quando você abre a Bíblia da King James, ela procura trazer esses detalhes que estão no texto original, que em muitas Bíblias você não encontra esse título aqui. Vamos ler aqui esse salmo na King James. Então ele diz aqui: nós te exaltamos, ó Eterno, graças a ti rendemos e sentimos a proximidade da tua presença. Todos proclamam os teus feitos maravilhosos. 2. Pois disseste, você percebe que na tradução eles colocam o eu em letra maiúscula, representando que é Deus que está falando aqui. Quando eu escolher o tempo apropriado, farei justiça com retidão. 3. Trema, entretanto, toda a terra com seus habitantes. Eu lhe firmei as colunas. 4. Aos arrogantes ordenei, não sejais insolentes, e aos ímpios repreendo, não levanteis a vossa fronte. 5. Não ergais com soberba a vossa voz contra os céus, não faleis com insolência contra a rocha. 6. Não é do oriente nem do ocidente, tampouco é do deserto, ao sul ou das montanhas ao norte que vem a vitória. 7. É Deus quem julga, a um rebaixa, a outro eleva. 8. O Senhor tem na mão uma taça, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota, bebem-no todos os ímpios da terra. 9. Quanto a mim, para sempre proclamarei esses feitos, cantarei louvores ao Deus de Jacó. 10. O orgulho dos perversos abaterei, porém exaltada será a honra dos justos. Você percebe que tem uma diferença na forma como o texto foi traduzido. Por último, vamos ler aqui o Salmo 75 na Almeida Revista e Corrigida, para perceber aqui como essa versão aqui da Almeida Revista e Corrigida é um pouco mais difícil. Veja o verso 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Verso 2. Veja que quando nós lemos na NTLH, que foi a versão que nós usamos para o estudo de hoje, ele fala, porque Deus diz. Então lá o tradutor colocou que o verso 2 até o 5 é Deus que está falando. Quando nós lemos na King James, lá também nós vimos, quando Deus diz, e ele coloca o eu em letra maiúscula para entendermos que é Deus que está falando. Você percebe que aqui, na Almeida, Revista e Corrigida, ele começa no verso 2 assim, quando o eu está em letra minúscula. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente.
3. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Aí tem um selá aqui, que a NTLH não mostrou, que a King James também não mostrou, mas que a Almeida Revista e Corrigida aqui está mostrando. Esse selá significa que lá no texto original tem uma pausa aqui. A palavra selá significa pausa. O livro de Salmos é um livro de louvores, então esses salmos eles são cantados. Quando tem um selá aqui, significa que aqui tem uma pausa na música. Aí ele fala no verso 4, disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. 5. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Então nós vimos lá na NTLH que ele fala, não levantem com seu orgulho, não se levantem com a sua arrogância. Na King James, nós vimos que ele fala, não levante a sua fronte, que pode ser a sua testa. E aqui na Almeida Revista e Corrigida ele fala, não levanteis a fronte altiva, no verso 5, não faleis com cerviz dura. Então você percebe que aqui, para entender que é Deus que está falando, é um pouco mais difícil. Se a pessoa não está atenta, ela não tem uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia, ela fica na dúvida, quem que é esse eu aqui? É o salmista que está falando ou é Deus? Então, nós estamos fazendo essa leitura, essa comparação aqui, para que você que está começando a ler a Bíblia, se for ler uma Bíblia, que você escolha uma nova tradução da linguagem de hoje, porque você percebeu ali que a leitura é mais clara e é mais fácil de entender a Bíblia. E muitas pessoas não leem a Bíblia porque elas pensam, é muito difícil. E na verdade, quando você pega uma tradução como a Almeida Revista e Corrigida, que é essa aqui que nós estamos lendo, ela se torna mais difícil. Mas se você pega uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, você consegue entender mais o texto da Bíblia. Mas vamos aqui no verso 6. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. Você percebe que a Almeida Revista e Corrigida não coloca o norte, sul, o leste e oeste. Quando nós lemos na nova tradução na linguagem de hoje, a ideia do versículo 6 é apontar que Deus é que tem a exaltação. Ele é a fonte da exaltação. Então, o poder não vem do lugar nenhum. Mas aqui na Almeida Revista e Corrigida ele colocou nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Aí o verso 7. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. 8. Porque na mão do Senhor há um cálice. Você vê que na nova tradução na linguagem de hoje ele falou taça. Na King James ele falou em taça. Aqui ele fala em cálice. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Aqui no verso 8, você vê que ele usa a palavra fezes. E aí, fazendo uma pesquisa a respeito do que significa fezes, na época que fizeram a tradução da Bíblia para essa Almeida Revista e Corrigida, a palavra fezes também significava o resto, a borra que fica no copo ou no barril onde fica o vinho. Então, quando o vinho fica durante muito tempo no lugar e ele forma aquela borra, aquilo ali, na época que foi feita essa tradução, fezes também significava aquilo. Então, hoje, quando nós falamos em fezes, as pessoas pensam apenas no excremento. Mas nesse tempo ele falava sobre essas borras. Então, o sentido aqui é, eles vão beber até a última gota. Aí o verso 9, mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, que é o compromisso do fiel, louvar ao Senhor. E o 10, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. A promessa de Deus, de que ele vai quebrar a força do ímpio, que Deus vai fazer justiça.